Você já deve ter ouvido falar que ciência e religião não se misturam, são como água e óleo. E a natureza humana, a história, ela funciona quase numa lógica pendular. Então, durante toda a Idade Média, a religião, ela sufocou as pessoas que buscavam entender a vida e o mundo sobre um prisma científico, sobre um viés racional. Essas pessoas foram até perseguidas e quase queimadas vivas, como alguns casos tiveram que se retratar, como Galileu, ou até Giordano Bruno, que chegou às vias de fato de ser queimado vivo por propor que a Terra não era o centro do universo. Foi a partir do Iluminismo no século XVII, e principalmente depois da Revolução Francesa em 1789, no século XVIII, que houve uma espécie de inversão de jogo. Então, antes sufocados e marginalizados pela lógica, a ordem mundial dominante, agora os cientistas e aqueles que ousavam pensar com originalidade e com maior liberdade passaram até a reduzir e ridicularizar a dimensão religiosa e espiritual humana como ideias como a religião é o ópio do povo e que a religiosidade, a espiritualidade, a fé humana é uma mera defesa neurótica infantil e primitiva, como as ideias nihilistas freudianas. É claro que a religião, ao longo da história, a gente pode ver que muitas pessoas a usaram como massa de manobra, através de medo para manipular as massas e terem benefícios pessoais ou benefícios de grupo e do clero e etc. Mas ela não se restringe a isso, isso é apenas a menor parte da história. Foi apenas nas últimas décadas, do final do século XX para cá, e com cada vez melhor qualidade de pesquisa, que a gente está começando a entender de fato qual que é a profundidade desse tema. Hoje, a gente tem coortes de dezenas de milhares de pessoas acompanhadas por décadas que comprovam o seguinte: aqueles indivíduos mais espiritualizados e com uma religiosidade intrínseca, que é aquela que o indivíduo pratica só para ele mesmo, não está preocupado com que ninguém mais veja isso, não está interessado em mostrar isso para ninguém. Essas pessoas, elas têm uma sobreviva, elas vivem mais, cerca de 7 anos, em comparação com as outras pessoas que não têm nenhum desenvolvimento desse pilar, dessa dimensão religiosa e espiritual, que são mensuradas por escalas validadas para cada cultura, cada país. Além disso, as pessoas com essa espiritualidade mais bem desenvolvida, elas têm uma menor mortalidade para doenças coronarianas, elas têm uma menor mortalidade em geral, elas têm um índice absurdamente menor de suicídio. Existem bairros nos Estados Unidos, na mesma cidade, em que culturalmente as populações elas se reúnem em um bairro muito mais ateus e agnósticos, e em outros bairros, populações bem mais religiosas, e a diferença das taxas de suicídio são absurdamente distintas. Além disso, as pessoas com maior espiritualidade, elas têm uma redução absurdamente menor de problemas com o uso de substâncias, tanto de abusos quanto de dependência química. Tem relacionamentos, casamentos muito mais felizes, duradouros, com menores taxas de divórcio, muito menos envolvimento com criminalidade, menor risco de depressão e, caso desenvolva depressão, elas melhoram muito mais rápido, muito menos taxas de transtornos relacionados à ansiedade, tem inclusive um risco muito menor de desenvolver câncer, muito menos comportamento sexual de risco, além de terem uma alimentação mais saudável e desenvolverem mais atividades físicas. Elas praticam mais exercícios físicos, ou seja, elas praticam atitudes de autocuidado, de autoamor, elas respeitam e cuidam de si mesmas. A espiritualidade ela pode ser definida como a saída pessoal para lidar com questões como o significado da vida, a morte e
conexão com aquilo que é transcendente e sagrado para cada indivíduo e não necessariamente precisa estar vinculado a uma religião formal. Essa definição é de Harold Koenig, do principal pesquisador do mundo no tema de saúde e espiritualidade, da Universidade Duke, na Carolina do Norte, mas também uma pesquisadora muito importante para divulgação e capilarização da espiritualidade no serviço de saúde, nas universidades e residências de psiquiatria norte-americanas, é a Cristina Puchalski, que ela tem uma definição de espiritualidade mais ampla, que não se conecta necessariamente com aquilo que é sagrado, com aquilo que é divino, e sim com um pertencimento com algo maior, que pode ser a natureza, pode ser um valor, pode ser uma causa social, por exemplo, não importa, mas desde que conecte a pessoa a algo maior que ela mesma e que a faça se engajar em benefício do coletivo, de algo maior do que ela, em benefício do todo, ela já considera isso espiritualidade. E, no fundo, isso não importa realmente, o que importa é o que existe entre esses dois conceitos para cada paciente, porque um bom profissional, ele vai usar as ferramentas, ele vai usar as sementes que existem no paciente para utilizar em prol do tratamento, vinculá-lo, engajá-lo em movimentos mais saudáveis, em autocuidado e pertencimento em relação à comunidade, algo maior, que o ajudem a encontrar e vivenciar, vibrar um sentido, um propósito na existência, que é algo fundamental para a nossa existência e para a nossa saúde. A ideia de Viktor Frankl, o criador da logoterapia e o escritor do livro Em Busca de Sentido, é que o ser humano ele suporta tudo, menos a ausência de sentido. A experiência dele nos campos de concentração foi que aqueles que não conseguiam encontrar um sentido, eles adoeciam, pegavam infecção, desistiam e acabavam falecendo por desnutrição e inúmeras causas. E só aqueles que ainda encontravam um sentido, um propósito pelo qual lutar, no caso dele era reencontrar a esposa, ele ainda mantinha essas esperanças, reencontrar a família, a irmã, e isso que permitiu que ele continuasse lutando pela vida e ter sobrevivido. Foi isso que ele percebeu que tornou sobre-humanos aquelas pessoas vítimas do Holocausto e possibilitaram que elas sobrevivessem a algo tão horrível e inimaginável como o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial.